O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus, porque tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que Deus nos dê a graça e sua bênção. Deus nos dê sua graça e sua bênção. Amados irmãos e irmãs, o Filho de Deus se torna humano para que o ser humano se torne filho de Deus. Hoje é o último dia do ano civil de 2020. Como Deus foi bom para conosco ao nos conceder mais um ano de vida. Por isso aqui estamos, para louvá-lo. Porque quando olhamos para trás, fazendo uma breve retrospectiva, vemos que passamos por muitas dificuldades, por muitos momentos difíceis, por duras provações e também por momentos alegres. Não podemos achar que o ano só foi provação, passamos também por muitos momentos alegres. E não podemos deixar de reconhecer que no decorrer deste ano a mão de Deus esteve o tempo todo conosco. Por isso você está aqui. Então, meus queridos irmãos e irmãs, sabemos que a vida humana que é tão desprezada, tão desmerecida, tão desvalorizada por muitos, de modo que cada dia vivido nós só podemos reconhecer e engrandecer o amor de Deus para conosco. Nós, seus seguidores, queremos no dia de hoje também pedir perdão ao Deus da vida. Sim, perdão, porque muitas vezes não fomos gratos a Deus, não correspondemos ao seu amor, não fomos fiéis e não nos amamos como deveríamos amar uns aos outros. Perdão, porque em nosso coração muitas vezes as vozes do anticristo nos conduzem ao ressentimento, à mágoa, ao rancor e nos coloca uns contra os outros. E sabe, e muitas vezes
ouvimos mais a voz do inimigo do que a do próprio Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, mesmo quando passamos por abismos, por momentos de escuridão e por momentos turbulentos, a mão de Deus está sempre conosco. E nós sabemos muito bem, não podemos ser cabeça dura, porque se nós chegamos até aqui, é porque Deus esteve com a sua mão poderosa nos protegendo. Vamos recordar alguns momentos deste ano. O ano de 2020 não foi um ano fácil, devido à pandemia do Covid-19, que nos pegou de surpresa, que assolou o mundo inteiro, com muitas vidas ceifadas, de pessoas que nós conhecemos e amamos. Tivemos de mudar rapidamente nossa rotina. Tudo parou. Ficamos isolados em casa, presos dentro de casa. Muitas pessoas entrou em crise profunda. E desde o dia 20 de março, conforme o decreto do nosso bispo diocesano, Dom Moacir, suspendemos todas as atividades da igreja. As igrejas ficaram vazias. A coleta não teve. O dízimo despencou. Inclusive a Semana Santa e Páscoa do Senhor foi uma experiência particular que nós vivemos, porque vivemos esse momento com as celebrações sem povo, transmitidas pela internet, até criarmos um canal da paróquia no YouTube. Então, com tudo isso, meus queridos irmãos, aprendemos a lidar com os meios de comunicação modernos. Isso foi positivo. Muitos de vocês aprenderam a acessar esses meios modernos para estar em sintonia com a comunidade cristã. Eu apareci nas casas de vocês, nas telas da sua televisão de 40, 50 polegadas. Aqueles que foram fiéis à comunidade cristã onde vive, aqueles que foram fiéis e quiseram aprender e vivenciar para estar em sintonia com a sua comunidade, porque muitos buscou outros meios, que também é positivo, porque rezou, mas não soube do que estava acontecendo na sua comunidade eclesial. Muitos não ficaram nem sabendo que o dízimo despencou, muitos não foram fiéis ao dízimo. Talvez foi fiel a outras comunidades com as suas doações, mas deixou a desejar na sua comunidade. Interessante que alguns irmãos nossos conseguiram fazer uma experiência de Jesus abandonado, e assim alcançou uma amizade profunda com Deus, mesmo nesse isolamento social. E de que forma que alcançou? Através da oração e meditação da palavra. E é interessante que até hoje enviamos nos grupos de WhatsApp, passamos a transmitir as santas missas pelo nosso canal de YouTube da paróquia, também pelo Facebook.
Passamos também a transmitir a adoração ao Santíssimo com o terço da solidariedade toda quarta-feira, o terço da solidariedade e esperança, em conformidade com o Papa Francisco e a CNBB. Acontece até hoje, todos os dias, com a graça de Deus, a minha live oracional do meio-dia, e que nessa live também, com a oração dos salmos, acrescentei também as novenas. Inclusive nesse tempo, eu enviei para vocês, além das celebrações da palavra em família, como mando até hoje, vocês receberam sugestões de filmes católicos para aperfeiçoar a sua espiritualidade, para aumentar a sua fé. A igreja cuidou de você, a igreja preocupou com você. Talvez você não saiba porque não entrou no canal da paróquia, mas agora você está sabendo, porque nesse balanço, dessa retrospectiva que estamos fazendo, é importante algumas coisas ficarem sabendo do que aconteceu. A igreja não ficou fechada, ela ficou com as suas portas escancaradas. Somente as celebrações litúrgicas, que era com um grupo muito reduzido de pessoas, e que nós rezávamos constantemente por vocês. Inclusive eu, como padre, tinha na minha memória alguns bancos que vocês adquiriram, só não pagou ainda, que vocês adquiriram e que vocês sentam sempre nos mesmos lugares. E aí nesse período eu lembrava de cada um de vocês e orava por vocês. Também tive a preocupação de apresentar para vocês outros tantos eventos pelos meios virtuais de comunicação. Fiz várias lives para que você pudesse estar em sintonia com a paróquia, com a sua comunidade. Mas também, meus queridos irmãos e irmãs, depois de uma longa espera para voltarmos às missas presenciais, conforme as orientações diocesanas e sanitaristas, nós nos reunimos no dia 22 de maio, dia de Santa Rita, à noite, com todos os coordenadores e agentes de pastorais, para nos adequar à nova realidade social. Esse cuidado com você, esse cuidado no espaço, com espaço litúrgico. Mas também não podemos esquecer que aconteceram 3 grandes cortejos nesse período de pandemia, que nos emocionou muito. O primeiro, no domingo da Páscoa, com a imagem do Cristo ressuscitado. Quantas pessoas se manifestaram pelas ruas da cidade. O segundo, de Corpus Christi, com Jesus eucarístico, e também a arrecadação de alimentos, e que muitos de vocês foram solidários nesse dia. E o terceiro foi no dia da nossa padroeira da nossa paróquia, padroeira do nosso município, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Aconteceu também o funcionamento do relógio. Tivemos toda a intervenção na Capela do Santíssimo, e que por sinal ficou belíssima. E para aqueles que vivem a comunidade cristã, sabe que resgatamos
muitas coisas, para que você pudesse recordar que a comunidade ela continua. Resgatamos os bancos, resgatamos também a pedra do altar antiga, tudo para que você possa valorizar e amar a sua comunidade. Houve também a instalação de novas peças litúrgicas aqui no presbitério, adequação das portas e instalações das rampas, conforme as orientações dos bombeiros. Duas coisas nos chamou muito a atenção neste ano: a instalação da nova cruz na torre da igreja. Grande preocupação do engenheiro, do arquiteto, do padre, mas graças a Deus colocamos essa cruz com 5 metros de altura, bem como também fomos presenteados na noite de Natal com a iluminação externa da igreja. Tudo isto aconteceu mesmo diante da crise. Deus foi muito providente conosco. Tivemos 2 quermesses drive-thru, uma no dia 10 de outubro e outra dia 12 de dezembro. Também fizemos a novena da padroeira e a novena do Natal na igreja, com a animação das pastorais e dos movimentos. Toda essa dedicação, porque você, meu irmão, minha irmã, é importante aos olhos de Deus. Talvez você não se acha, mas eu estou dizendo para você, como seu padre, você é importante aos olhos de Deus e da comunidade eclesial. Assim sendo, algumas coisas não podem faltar na sua vida. E o que não pode faltar na sua vida, se você quer ser um vencedor, é fé, oração e gratidão. Fé, oração e gratidão. Não podemos esquecer também que aconteceu as eleições municipais, mesmo diante de muitas críticas e insatisfações de muitas pessoas. Aconteceu. Euzinho, com a alma encantada, recebi o título de cidadão monçonense, mesmo diante das adversidades. Mas eu quero agradecer à Câmara Municipal, na pessoa do vereador Valdecir Cornachone, que me concedeu essa grande honraria, e a toda a população do município de Monções, pois sou mais um filho adotivo desta terra. Não somente o sacerdote desta terra, mas também esse filho adotivo. Dom Moacir, o nosso bispo diocesano, decretou a absolvição geral, sem a prévia confissão individual aos penitentes que se dispuseram na forma das condições indicadas do decreto, ao exame de consciência individual, ao arrependimento sincero e à participação no rito, que aconteceu agora recentemente, no dia 22 de dezembro, numa terça-feira. Tudo isto devido à importância de uma boa preparação para o Natal do Senhor. O nosso pastor, preocupado com a salvação do seu povo, desta igreja particular de Votuporanga. Também aconteceu agora, neste mês, que o Papa Francisco convocou o Ano Santo de São José, para celebrar 150 anos da declaração dele como esposo de Maria e como padroeiro universal da igreja. Então, meus queridos irmãos e irmãs,
E apesar de toda a dor e sofrimento, nós nos unimos, nós aprendemos a ser mais próximos através da oração. Aprendemos também a usar o videochamada para estarmos mais próximos com as pessoas que nós amamos. Vocês até aprenderam a evangelizar pelos meios de comunicação, isso é maravilhoso, e continuem assim. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a solidariedade falou mais alto nesse tempo. E distante, nesse isolamento social, nós sentimos abraçados. Abraçados por Deus, bem como também abraçados pela comunidade cristã. Passamos o ano nos cuidando, usando máscaras, lavando as mãos, usando álcool, obedientes às prescrições de saúde, bem como também ao bispo diocesano. E que iremos continuar assim no ano que se inicia. É interessante que quem esteve ligado com Deus, conectado com o Senhor e a sua vontade nesse período, não chegaram a desenvolver depressão ou tristeza profunda, nem revolta, porque usaram o tempo para rezar mais, meditar, ler as Sagradas Escrituras, estudar, ficar mais com a família e até trabalhar no desenvolvimento familiar, no seu próprio relacionamento. Então, meus queridos irmãos e irmãs, estando em Jesus, temos vida e não morte. Quem está com o Filho da Virgem tem vida e não morte. Por isso nós reconhecemos que de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque tudo é graça, tudo é graça. E é por isso que nós queremos fazer do dia de hoje um dia de ação de graças, agradecendo realmente a Deus e a grandeza de seu amor, a grandeza do seu poder, da sua bondade, da sua misericórdia, e a grandeza de sua ternura para conosco. Como não ser uma pessoa feliz? Deus nos ama. Agradecer a Deus porque Ele nos conduz pela sua mão e por nos ter dado o dom tão precioso, o maior de todos os dons, que é a vida. E você chegou até aqui. Hoje, nós queremos engrandecer que Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, só Ele é Deus, só Ele é o Senhor da minha vida, da minha família, da minha história. Eu pertenço a Ele, bem como também toda a minha família. Assim deve ser a nossa vida. Ele é o único necessário. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não vai agir nesta noite da virada como pagão. Não seja pagão nessa noite, seja cristão. Não dê valor maior às criaturas do que a Deus. Deus é o único necessário na nossa vida. Ele é o Criador, o restante é tudo criatura. Não dê valor maior às roupas, às cores, à comida, com superstições banais. Você é cristão, e por ser cristão sabe muito bem que nós adoramos somente o único Senhor. Nós não adoramos e não veneramos e não damos valor
de endeusamento às coisas criadas. Não seja pagão nesta noite, seja cristão. Seja fiel ao teu Deus. Você sabe muito bem, meus queridos, nós já estamos vivendo o ano novo litúrgico na igreja desde o primeiro domingo do Advento. Nós estamos vivendo a 8ª de Natal. A virada do ano para nós não é nada, porque nós já estamos vivendo tudo. Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor da história. É simplesmente mais um ano que nós vamos passar. E não entra como um pagão que quer nessa virada pedir tudo para Deus e não cumprir com nada, fazer promessas onde você não vai cumprir. Viva cada dia, é isso que a igreja nos ensina, é isso que o Senhor nos ensina. Nós não vivemos de futuro, nós vivemos do presente, e cada dia nós precisamos viver com dignidade. Não pense você que nesse isolamento e distanciamento social, porque não vai acontecer as tais grandiosas festas, que você não vai virar o ano e ficar mais velho, com o pé mais próximo da cova, ou melhor dizendo, mais próximo de Deus. Porque um ano a mais significa que eu estou vivendo um ano a menos aqui, e eu estarei mais próximo do meu Senhor. É assim que os cristãos são chamados a viver. Somos chamados a agradecer a Deus, porque Ele cuida de nós, Ele quer nos salvar. Então permita-se ser salvo pelo Senhor, ser restaurado pelo Senhor. Nós engrandecemos ao Senhor este ano de 2020, que foi difícil de atravessar, foi um verdadeiro vale de lágrimas, mas nós queremos suplicar ao Senhor Deus da vida, que venha 2021, mas sabe para quê, meu irmão? Que Ele venha para que você sirva melhor a Deus, para que você sirva melhor a tua igreja, para que você viva a palavra em sua vida e na sua casa. É isso que você deve pedir para o Senhor, porque o resto Ele te dará por acréscimo, porque você é fiel, o resto vem por acréscimo. Meus queridos irmãos, Jesus vem nos dizer que a vida venceu. Jesus é o sol da justiça, que cura com seus raios, porque Ele está sempre conosco. Por isso nós somos eternamente gratos ao Deus da vida, porque Ele nos concedeu o dom da vida, e esta vida que ela é eterna. Professamos a nossa fé